Olá, meus amigos. Por que será que a Bíblia é o livro mais odiado, é o livro mais combatido de todos os demais livros? Porque a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela confronta o pecado do ser humano. Ela fala abertamente e ela bate contra a natureza decaída do ser humano. E hoje eu quero insistir mais uma vez de falar sobre uma abominação que está se alastrando pelo mundo e que vai trazer destruição, vai trazer juízo de Deus muito em breve para toda a humanidade. Mas antes eu quero fazer uma leitura no Salmo que eu estou vendo se cumprir diante dos nossos olhos. É o Salmo no capítulo 2, eu já fiz uma leitura uma vez, mas eu quero novamente fazer essa leitura para nós fazermos a reflexão desse vídeo nesse momento. Diz assim: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O que é amotinar, ouvinte? Amotinar é se ajuntar para fazer uma rebelião. E no versículo 2 diz assim: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então, ouvinte, o que está acontecendo hoje? Hoje você está vendo os reis, os governantes da terra, passar por cima das leis de Deus. Hoje você vê todas as nações, uma por uma, legalizando a união gay, a união homossexual. Mas isso diante de Deus é abominação. Deus abomina isso aí, e isso leva, a prática homossexual leva para o inferno. A pessoa não se engane, porque leva a pessoa para o inferno, porque eles estão mudando as leis de Deus. Aqui no livro de Gênesis, eu quero fazer uma leitura interessante sobre a lei de Deus e por que vai vir a destruição para a humanidade. Em primeiro lugar, tem uma lei de Deus aqui, que Deus disse o seguinte, capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 24: portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus está dizendo que a união afetiva tem que ser entre o homem e a mulher. Mas o que os governantes, o que as pessoas estão querendo hoje em dia? A união entre os dois sexos. Isso é abominação diante de Deus. Isso vai trazer destruição e vai mandar muita gente para o inferno. Aqui no livro de Gênesis mesmo, no capítulo 19, veja bem o que houve com duas cidades, inclusive elas são famosas exatamente por essa prática. E veja o que houve com elas, aqui no versículo 4 do capítulo 19 de Gênesis. Diz assim: e antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, isto é, de Sodoma. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Está vendo, gente? Todo mundo estava corrompido. Desde os velhos, desde o moço até o velho, estava corrompido com a prática homossexual. Veja o versículo 5. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que o conheçamos, isto é, para que praticamos a prática homossexual. E aí Deus destruiu essas duas cidades. Lá na frente Deus fala que a prática homossexual ficou como sendo sodomita. Lá em Coríntios fala que quem pratica isso não vai entrar no reino de Deus. Então, hoje eu estou vendo que a humanidade inteira está
à beira do abismo para poder trazer os juízos de Deus, porque até dentro das igrejas hoje está sendo tolerado esta prática. Por isso que eles odeiam a palavra. E a palavra de Deus fala em Provérbios 28:4. Aquele que deixa a lei de Deus louva o ímpio, isto é, apoia. Nós nunca devemos apoiar esta prática, porque o ser humano ele é pervertido. Se você deixar ele correr frouxo, sem a lei de Deus, ele vai de um abismo chamando outro abismo, um pecado chamando outro pecado, mais pernicioso um do que o outro. Então, eu quero que você entenda que nós estamos entrando numa curva, uma reta final para a destruição da humanidade. Porque todas as nações estão querendo, olha, essa lei de Deus, homem e mulher, não está valendo mais. O que vale é homoafetivo. E eles falam que é amor, não é. A palavra de Deus fala, aqui no livro de Romanos, que isso não é amor. Mas vamos ver o que a palavra de Deus fala. Qual é o significado para esta prática? Então vamos lá. Está aqui no livro de Romanos, capítulo 1, e o versículo 26 diz assim: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Então até a mulherada está na prática homossexual. E semelhantemente o homem, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E, como não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Então eles falam que é amor. Você vê na televisão louvando essas pessoas. Parece que é uma coisa, né? Semana passada mesmo a gente viu uma cantora famosa se declarando como se fosse a coisa mais bonita deste mundo. Mas a palavra de Deus chama isso de sentimento perverso, do homem caído, do pecado, do homem corrompido. Enquanto ele não se arrepender dos seus pecados, ele vai de mal a pior. E a humanidade está. E uma das causas que faz o povo aceitar é a televisão. A televisão está cheia de homossexual, está cheia de gays lá, querendo que nós engulamos essa prática contra a lei de Deus. E até pessoas que se dizem de Deus estão também apoiando. Uma vez, estavam num determinado local e pessoas que vão para a igreja, que professam o nome de Jesus. Aquela moça que apareceu com aquele vestidinho, né? Lá na faculdade. Ah, mas o que tem? Pessoas que professam. O que tem? Cada um faz o que quer. Não, cada um não pode fazer o que quer, não. Imagina se deixar o ser humano correr frouxo. Ele vai cometer coisa que vai fazer corar qualquer pervertido. E aí eu fiquei olhando para aquela mesa, aquelas pessoas. Ai, mas eu acho que é assim. E a lei de Deus, onde é que está? A moral. Então nós estamos caminhando para o abismo. Eu quero dizer para você que está me assistindo, se você apoia, você está contra a palavra de Deus. Queira sim, queira não. Você quer. Eu sei que esse vídeo vai ser comentado muito negativo, mas não estou nem aí para que você vai comentar. Eu estou aqui pela palavra de Deus, advertindo. Porque eu sei que a palavra de Deus causa escândalo. Eu sei que a palavra de Deus causa furor nas pessoas. As pessoas odeiam a palavra porque mexe exatamente com o pecado delas. Mexe exatamente com o bichinho de estimação. Então, se você professa o nome de Jesus, e você tem uma simpatia por essa classe de pessoas que anda pervertendo o uso natural do sexo, que anda pervertendo o sentimento de um homem e uma mulher, você vai incorrer na condenação lá do juízo final. Acredite se quiser, mas que você está sendo avisado, você está. A palavra de Deus é muito clara, que nos últimos tempos a moralidade ia estar em baixa e a perversidade em alta. Então, o homossexual que anda nessa prática, ele vai parar no inferno. E quem apoia eles também vai parar no inferno. Eu espero que com esse pequeno vídeo você comece a estudar a palavra
Ficar do lado de Deus. Não dessas mentes pervertidas que está lá no governo, que está dirigindo as televisões, que está dirigindo esses programas de televisão. Você deveria nem assistir isso aí, se você é filho de Deus. Então, eu gostaria que você pensasse nisso.